Podcast Vida Fluida e Leve no ar. E hoje eu tenho a honra de receber um brinde primeiro, a minha convidada, doutora Patrícia Kuhn. Quem é você? Conte aí pra gente e a gente vai bater um papo muito gostoso. Bom, Se apresente. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui, é uma honra. Eu já te acompanho, né, há um tempinho aqui pelo podcast. E assim, é impressionante como é muito bom estar aqui. E me apresentando, eu sou Patrícia, sou médica endocrinologista, sou doutora pela Escola Paulista de Medicina. Título de especialista pela ISBEM, e tem muito o meu dia a dia, né, cuidar do paciente obeso, e é um tema que eu gosto muito, então é um prazer e uma honra estar aqui com você. A gente vai tornar essa coisa mais fluida. Sim. E mais leve, né, Paty, na vida Perfeito. das pessoas, e eu acho bem bacana você falar da sua formação, né, porque é realmente quem tem a expertise do ponto de vista de ciência, para ter todo o entendimento dessa coisa que é muito complexa. É complexa e a gente tem que fazer as pessoas entenderem que a condução pode ser séria, pode ser leve e que não é milagrosa. Exatamente. Né, Paty? É uma doença. Eu queria conversar com você sobre isso, essa coisa dessa... Como é isso em termos de dados, assim? Como é pandêmico, né? Isso. Existe uma pandemia? Exatamente. A obesidade, né, ela já se tornou uma epidemia mundial. Uma epidemia, sim. Os dados mais recentes do Atlas Mundial da Obesidade já mostram que até 2035, mais da metade da população do planeta, né, vai ter obesidade. Então, isso é muita quantidade. Os dados do próprio Brasil mesmo, da Abeso, mostram que quando a gente soma, né, o excesso de peso, que inclui sobrepeso e obesidade, mais de metade da população já tem excesso de peso. Inclusive, está aumentando muito nas crianças, né? Nas crianças e nos adolescentes. Isso realmente, né, é um alarme para a gente. A gente realmente tem que cuidar, porque realmente a obesidade ela é uma doença por si só e ela puxa muitas outras doenças. Sim. Então, ela puxa diabetes, puxa, né, pressão alta, câncer. Então, assim, por si só, ela já está associada, né, com um fator de risco maior para outras doenças. Por ser uma epidemia e está aumentando em números alarmantes e está associada com todas essas doenças, eu acredito que a gente vai ver também, caso a gente não faça as interferências necessárias a tempo, uma epidemia também das doenças associadas a isso. A Perfeito. Gente vai ter um aumento, assim, meio que linear, né, dessas doenças todas cardiovasculares, dos cânceres diretamente relacionados ou mais diretamente relacionados à obesidade e de tudo isso. Essa coisa vai crescendo junto, né? Vai crescendo junto. E eu costumo falar que, assim, se a gente não cuida da obesidade, a gente vai ter que cuidar das doenças que estão associadas à obesidade. Então, a gente vai ter que cuidar do diabetes, vai ter que cuidar da hipertensão, vai ter que cuidar, né? Das questões circulatórias. Exatamente. Da falta de mobilidade, né, Paty? Que é uma coisa muito, assim, que às vezes as pessoas não associam a isso, mas, assim, Exatamente. É muito saúde você conseguir se movimentar, você ter a capacidade de se locomover e não ter... E, assim, é impressionante como perde qualidade de vida, Exatamente. Né? Quando você não consegue andar, quando você não consegue se ajustar, sentar. Perfeito. Agora, eu achei interessante aí você falar dessa questão do sobrepeso e obesidade. A linha de crescimento está aí entre pessoas com sobrepeso e obesidade desde a adolescência, desde a primeira infância, né? Exatamente. Hoje já tem quem fale desde a mãe, a influência, né, da mãe que gesta no bebê que nasce. Porque às vezes as pessoas acham que é só o obeso. Né? A questão do sobrepeso também é importante você ter o entendimento disso. Já fazer o alerta ali? Como é isso? De fazer esse alerta? Não, na verdade, o sobrepeso começa antes, até porque o sobrepeso, o excesso de tecido adiposo já puxa, né, muitas outras coisas. Sim. Então, mesmo não em faixa de obesidade, o sobrepeso já está associado com muitas outras doenças metabólicas. E é engraçado falar porque, assim, o adolescente obeso tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. E é engraçado que nessa faixa etária, uma coisa importante é que, assim, ele puxa muito, além das questões de saúde, puxa muito transtornos mentais, né? De isolamento social, de bullying. Sim. Então, assim, se a gente fala de saúde a longo prazo, a gente tem que começar cuidando ali, né? Do adolescente, da criança, para justamente ter a prevenção para não se tornar um adulto obeso. Desde a primeira infância, talvez. Exatamente, até, né? Desde o que infância. Você oferta para o seu filho lá pequenininho, aquela coisa do pediatra já está falando que não oferece açúcar antes dos 2 anos. Suco de caixinha, né?
as facilidades, né? Exatamente. Então, esse crescimento da obesidade é justamente por conta disso. Tem uma genética envolvida, né? Uma doença que tem um componente genético. Antes fala isso. Mas a gente vive num ambiente obesogênico, né? Então, a gente passa hoje muito tempo sentado, trabalha sentado, não pratica atividade física, come muitos, né, ultraprocessados. Sim. Então, assim, realmente, o nosso estilo de vida contribui para esse aumento, né? Que a gente está vendo aí nos estímulos, né? E já tem até, eu outro dia ouvi falar de um estudo que que eles levam em consideração o que tem no entorno da sua residência. Exatamente. As pessoas que moram perto de lugares tipo shoppings, lugares em que tem facilidades, né? As facilidades que você tem naquele seu entorno ali para adquirir aquilo, porque eu acho que tem uma coisa por trás, né, Paty, do desencadear, né? As pessoas já têm estudo, né? Às vezes ressonância que você faz e vê que a pessoa, como é que aquele cérebro se comporta com aquele estímulo daquele alimento, né? Então é muito ciência mesmo por trás, né? Tem muita coisa por trás mesmo. Tem muita coisa por trás. E como é isso para você? Eu acho que deve ser uma parte difícil, pelo que eu percebo, é fazer o paciente ter a consciência disso que você falou, do fato de ser um problema de saúde crônico, uma doença propriamente dita, e de que aquele organismo se comporta de uma maneira diferente. Exatamente. A gente sabe disso, mas para dizer a ele que fisiologicamente todas as respostas dele não são iguais às de que não tem a obesidade, que precisa das intervenções de uma maneira diferente, mas que para sempre. Perenes. Exatamente. Né? É uma doença crônica, né? Como a gente está conversando. Como é que eles recebem isso? Eu acho que, assim, todo paciente que chega no consultório com muito cuidado, né? Com muita empatia, a gente tem que colocar que é uma doença crônica, né? Assim como diabetes, assim como hipertensão, que exige cuidado para o resto da vida. E uma coisa, Ale, que é muito importante a gente diferenciar é a obesidade do desejo social de perder peso. Muito né? importante. São coisas diferentes. Então, assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas que querem perder 3, 4 quilinhos, que querem sair do manequim 40 para o 38. É legítimo, né? Todo mundo pode querer perder algum peso, se sentir melhor, mas isso não é obesidade, né? Então, assim, a gente tem que encarar de forma diferente, porque o tratamento, as condutas são diferentes. Então, o primeiro passo é esse, é diferenciar realmente, né? Quem é obeso, quem merece de tratamento, né? Que é uma doença crônica, daquela pessoa que quer perder uns 3, 4 quilinhos, viajou, né? Passou um pouquinho. Quer caber no vestido do Réveillon. Exatamente. Por que a gente tem que diferenciar isso? Porque essa banalização, quando a gente fala, né, do tratamento medicamentoso, quando a gente tem pessoas que usam, né, por um componente estético, isso acaba atrapalhando o tratamento de pessoas que realmente precisam, né? Que realmente vão se beneficiar do uso da medicação. Então, o primeiro passo é esse, né? Você realmente, o paciente que tem indicação, né, do uso de medicação, não que seja, né, o único pilar, a medicação é um pilar do tratamento. Óbvio que a gente tem que regular sono, tem que cuidar da alimentação, praticar atividade física, gerenciar estresse, mas em muitos casos a medicação é necessária. E existe todo um preconceito em relação ao uso da medicação. Do próprio doente. Do próprio doente. Muitas vezes. Às vezes eles acham, né, que é o caminho mais fácil, que existe... Tem uns estudos que mostram que uma grande parte dos pacientes que saem com a medicação, né, prescrita por um médico, elas não chegam a fazer uso. Exatamente. Porque chega em casa, é o marido, o irmão, né, o pai. Tipo, vai tomar remédio para emagrecer, vai ficar viciado naquilo. Exatamente. Quando parar, vai engordar tudo de novo. Então, assim, tem muitos mitos ao redor. Então, assim, o paciente acaba, às vezes, nem começando um tratamento, né? Verdade. Que tem indicação, que tá lá, né, acompanhado. Então, tudo isso, às vezes, é falta de informação. Isso, né? É um paradoxo, né, também. Porque essa questão que você está falando da obesidade social e do paciente que realmente tem, de fato, a indicação não querer usar, né? O paciente que está usando, do ponto de vista social ou de uma maneira, buscando aí uma estética, não necessariamente saúde, não tem uma obesidade que precise de medicamento, mesmo que tenha um sobrepeso, né? Porque é bom esclarecer que a principal medida é ainda a intervenção no estilo de vida. Perfeito. Essa nunca pode faltar. É inegociável. É inegociável. Né? E essa pessoa do manequim 38, 40, ou que tá no 42 e quer voltar para o 38, não tem indicação outra, senão a intervenção no estilo de vida. Perfeito. Normalmente, né, Paty? Porque às vezes, aí essa pessoa quer usar a medicação, exatamente, né, da moda, em doses muitas vezes exageradas, e a outra pessoa que precisa, porque está lá com o fígado doente, com placa, né? Exatamente. A gente faz o Doppler, vê lá placa depositando em carótida, placa de ateroma em tudo que é lugar, sobrepeso, varizes, peso nas articulações, não anda, tem artrose, uma série de outras coisas. Precisa do remédio, guarda na bolsa e não quer usar. E aí, essa que não quer, que usa demais, faz ter falta, exatamente, inclusive, do medicamento. Falta em farmácia, né, às vezes. E agora essa medicação não vende sem receita, né, Paty? Vende sem receita. Essas mais recentes, mais...
E exatamente, eu costumo falar que essa questão de usar a medicação sem indicação, sem acompanhamento médico, é meio que um tiro no pé, né? É meio que o barato às vezes sai caro. Primeiro que às vezes você começa usando a medicação, que às vezes você não sabe se você tem alguma contraindicação para aquela medicação, você não sabe a dose que você vai começar, como você vai progredir, se você sentir algum efeito colateral, o que é que você vai fazer. Vai recorrer, né? a quem se você se automedicou, né? Se você tem um perfil alimentar que às vezes não é o ideal, né? Aquela medicação não é o ideal para aquele padrão alimentar, para aquele perfil alimentar. Isso também. Então, são muitas coisas. Você vai, além da medicação, o que é que você vai fazer junto, né? Além da medicação, para ter uma perda de peso efetiva e sustentável, né? Porque o que a gente quer... Sustentável. Exatamente. E manter peso perdido, ali, às vezes é tão complicado como, né, fazer o paciente perder peso. A gente sabe que manter peso é um processo ativo. E o que a gente vê no dia a dia é que muitas pessoas, às vezes, chegam no peso ideal, param a medicação, né, por conta própria. Exatamente. E param a atividade física, a alimentação. Então, quando isso acontece, a chance de reganho é muito grande. Por isso que é mais um motivo, né, para você não começar um tratamento, não se automedicar. Para você saber a hora de parar, né? Quando tiver tudo ajustado, né? Tudo bem estabelecido. E tudo que é muito rápido, né, Paty? É tudo que é muito rápido, uma perda de peso muito rápida, seja por dietas muito absurdamente restritivas ou a medicação, muitas vezes, que a gente tem visto, às vezes não por uso, porque está usando sozinho, mas porque algumas pessoas prescrevem mesmo de uma maneira errada, em doses muito altas, para que o paciente tenha o efeito que ele está buscando ali, mas não é ele que sabe, né? Não é uma responsabilidade que a gente pode deixar no paciente o entender que aquilo vai dar um rebote, que ele vai ter um reganho, que os efeitos colaterais são sérios. Eu acho que a gente, como profissional de saúde, tem que estar um pouco à frente disso aí, né? Porque existe uma coisa muito sedutora, né? Do você querer um efeito rápido, né? Das milagroso. E não tem milagre, né? Na obesidade. E eu costumo falar assim que não existe emagrecimento sustentável sem um processo de autoconhecimento, né? Então, assim, não adianta a gente querer, né, aquele resultado rápido com a medicação e a gente realmente não mudar, né? Não mudar alguns comportamentos. Então, a gente sabe que hoje em dia o gerenciamento das emoções, né, são muito importantes. A gente come as emoções, né? Digamos assim, a gente está feliz, a gente come para comemorar, a gente está nervoso, a gente come, né, para se acalmar, a gente está com tédio, a gente come. Então, você aprender a regular, né, essas emoções. Então, assim, tudo faz parte. Ajuda também, às vezes. Com certeza. Né? Porque com certeza. Tá na maneira de conduzir a obesidade, essa coisa do cognitivo, comportamental. Com certeza, anda muito junto. Então, assim, né, os gatilhos, o que te faz, né, buscar a comida. Então, claro que é todo um processo. Por isso que é muito mais complexo, né? É muito mais complexo do que só fechar a boca e fazer atividade física, né? Tem toda uma fisiopatologia alterado, toda, né, uma questão, né, assim, de comportamento. Então, realmente, a gente precisa, né, de uma equipe multidisciplinar para ter um sucesso. E tem que fazer uma leitura da pessoa que está na sua frente. Né? Exatamente. Porque existem os porquês daqueles comportamentos ali, claro que aliados à genética, como você falou, mas tem os porquês de cada comportamento que estão associados à vida daquela pessoa, ao dia a dia dela. E às vezes, muitas vezes, o paciente senta na sua frente e chora. Muito né? frequente. Quando você coloca para eles essa realidade, mas é muito... também gratificante quando você consegue fazer o paciente entender, né, Paty? Entender que aquilo ali, ele faz assim um clique, poxa, essa coisa de que eu tenho que manter isso, porque ninguém para de tomar o remédio da pressão sozinho, né? Então, assim, você vai no cardiologista, ele diz, você está com a pressão alta, você segue tomando seu remédio da pressão, não questiona. Ninguém questiona. Aliás, você sai dali e já vai direto na farmácia comprar. E a Exatamente. receita da medicação da obesidade fica guardada na bolsa, e o paciente, às vezes, com obesidade grave, com comprometimento de órgão-alvo, não compra aquilo. Então, eu queria que você falasse um pouco também sobre essa questão do preconceito que o paciente tem para consigo mesmo. Como é isso, né? Porque você não aceita, você não... Às vezes o paciente acha que usar a medicação é como se fosse um caminho mais fácil, né? Então, assim, ele realmente, às vezes, acha que é tanto estigma. Então, assim, ele realmente acha, às vezes, que é preguiça, que é falta de força de vontade. Alguém disse isso a ele em algum momento. Exatamente, em algum momento. E é engraçado que quando, às vezes, a gente, né, inicia um tratamento medicamentoso, é muito comum o paciente perguntar, doutora, por quanto tempo eu vou usar, né? Sim. E não existe essa resposta, né? Cada paciente é um jeito. Realmente não é uma receita de bolo, né? Você pode mudar a medicação no meio do processo. Pode associar, né? Então, assim, realmente não existe, né? Um plano certinho. A gente vai acompanhando. Lógico que a gente, né, tem uns parâmetros. Então, assim, depende, né? Não tem
tem uma resposta certa para essa pergunta. Inclusive, tem vários tipos, né? Assim, em relação à manutenção da medicação, é diferente aquele paciente que sempre foi obeso desde criança, adolescente, que tem, né, um componente genético muito importante, às vezes daquele paciente que engordou muito em um determinado período. Então, assim, realmente não existe, mas, assim, a medicação só deve ser retirada, né, com acompanhamento médico. É igual, né, ninguém questiona, como a gente está conversando, né, por que está usando o remédio da pressão. Se você parar de usar o remédio da pressão, né, a pressão tende a voltar a ficar alta. A mesma coisa os remédios para o açúcar. Se você para de vez, a chance do açúcar voltar, né, é muito alta. E a mesma coisa com a obesidade. Então, ela é uma doença crônica, que, né, que merece acompanhamento, muitas vezes tratamento medicamentoso, né, como a gente falou, aliada ao estilo de vida. Mas, assim, a medicação é importante, mas sempre com acompanhamento. Sempre com acompanhamento, né? Ao contrário do que a gente tem visto por aí. E tem aquela coisa também que dificulta um pouco, às vezes, essa coisa quando a gente precisa chacoalhar o paciente, ó, você está doente gravemente, inclusive, né? Seu fígado está lá, né? Gordura no fígado, esse caso, está com gordura no fígado, né? Grau 3, é muito. E ele não quer tomar o remédio por conta de todas essas questões. A gente tem esse papel como agente de saúde de alertar essas pessoas. Eu acho que todo mundo que lida com pessoas tem que saber identificar isso, né? Tem que ter uma fitazinha métrica, com certeza, entender dos índices no seu consultório, encaminhar para o endocrinologista, fazer já ali naquele momento, se você for capaz de indicar as intervenções de estilo de vida, logo ali, naquilo ali. Mas o que acontece também que a gente vê o outro mundo, né, Paty? A gente vê muito a gente está muito nessa coisa do aparecer, da rede social, né, pro bem e pro mal. Né? Tem, assim, pessoas, né, que multiplicam coisas boas, né, que é o que a gente faz aqui, que é o que a gente está fazendo aqui, que faz nas nossas redes, mas tem as pessoas que fazem isso que acabam prejudicando a saúde do doente. Então, como é essa coisa agora também de você se aceitar daquele jeito, né? A gente tem que ter muito cuidado até com essa fala, né? Que exatamente, a gente tá falando, porque tem um pouco dessa coisa de você não... Tem a questão da gordofobia, né? Que está muito em alta, como agora tudo está muito extremo, você tem que ter muito cuidado de como é que você faz, as colocações, mas a gente também não pode deixar com que você torne aquilo ali, que você faça apologia a isso e faça com que a pessoa entenda que aquilo é bacana, na verdade, né? Você pode, é diferente de você estar bem consigo mesmo, se aceitando ali naquele momento e tal, mas buscando uma cura para aquele processo, né? Porque não dá para você entender que é bacana você adoecer, aumentar seu risco de doença cardíaca, aumentar seu risco de câncer de fígado, porque seu fígado está gorduroso, e você não andar, de você não se adequar e querer que o mundo todo se transforme em tudo aquilo, né? Perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Com muito cuidado, a gente tem que ter a atenção de não romantizar a obesidade, né? Sim. A gente pode e deve se amar, mas se amar justamente também é se cuidar, né? Cuidar da saúde. Então, a gente tem que ter esse cuidado e às vezes é muito comum que, assim, essa questão, existe obesidade saudável, né? Sim. É muito comum, às vezes, os pacientes chegarem com os exames de laboratório normais, né? Assim, não tem alteração de glicemia e falar, doutora, aí, eu sou obesa, mas meus exames, né, estão todos normais. Sim. E a gente, com muito cuidado, a gente tem que mostrar, na verdade, que a obesidade por si só, né, como a gente estava conversando no início, ela puxa uma série de outras patologias e às vezes os exames estão bons naquele momento, mas a chance de, né, em pouco tempo, daqui né? para ali vira. Exatamente. Em algum momento aquele exame, a chance dele virar é muito alta. E os estudos já mostram, Ale, que a obesidade por si só, ela aumenta, né, a mortalidade para todas as causas. Então, assim, em relação à obesidade ser saudável, acho que realmente, né, com muito cuidado, a gente tem que mostrar, né, que tem toda uma atenção aí. E tem uma curva, né, Paty? Exatamente. O obeso metabolicamente saudável não é igual a pessoa que está no peso normal. Por um tempo ele caminha ali juntinho, mas depois o desfecho, com certeza, acaba sendo... Em algum momento ali, aquela, né, não vai se manter daquela forma. A história muda um pouco lá na frente, né? Perfeito. Isso aí. Eu acho que isso é um ponto muito importante da gente tocar, porque o paciente quer ver o resultado do exame, né? E às vezes ele fica buscando isso para justificar a situação em que dá uma falsa tranquilidade, dá uma falsa tranquilidade, mas tá tudo bem, né? Isso acontece com todo mundo que não quer aceitar a realidade em que tá. Eu tenho pacientes fumantes que dizem, tá vendo, doutora? Todo ano a senhora repete, não acha placa na minha carótida, não acha placa na minha perna, meu cardiologista fez, não acha.
e daqui para ali infartou. Exatamente. Daqui para ali teve um câncer. Então, é bem assim. Não é por isso que a gente vai se cuidar. Não vai fazer nosso papel de alertar para isso, né? Que é o mais importante. E sobre a parte do estilo de vida e das intervenções de comportamento, né, Paty? Também. Não, porque essa parte, exatamente. Então, assim, Ale, a questão do sono, né? Sim, o sono. Então, assim, por incrível que pareça, assim, é muito difícil você dormir mal e viver bem, né? Então, assim, os estudos já mostram, na verdade, que quando a gente não tem a privação de sono, né? Não dorme a quantidade de horas necessárias. No dia seguinte, a gente sente mais fome por alimentos, né? Palatáveis. Então, assim, dormir bem é muito importante. Às vezes a gente, né? O eixo, né? Ficar equilibrado ali. Exatamente. Essa parte, esse pilar tão importante que é o sono. Atividade física, né? Como a gente estava falando, é inegociável. Então, atividade física, tanto aeróbica como resistida, tem que fazer parte, né, da rotina da pessoa. A questão do gerenciamento de estresse, né? Como a gente conversou, também muito importante. A questão da ingestão hídrica, que é outro pilar também, né? Hidratação. Sim. A gente confunde sede com fome, né? Então, assim, para a gente estar num processo de emagrecimento sustentável, satisfatório, a gente precisa, na verdade, ter uma ingestão hídrica também, né? Satisfatória. Então, assim, são os pilarezinhos, né? Que a gente realmente precisa coordenar tudo para, né, que a gente tenha realmente uma qualidade de vida melhor, um emagrecimento sustentável, né? E essa coisa da atividade física, né, que você falou, às vezes as pessoas acham que elas precisam acordar 4 horas da manhã e fazer crossfit de uma hora para outra, mudar tudo, né? E eu gosto muito de dizer que são as pequenas intervenções e, assim, é você colocar o objetivo do paciente onde ele pode alcançar. Porque se você disser assim, ó, amanhã você vai começar a fazer uma atividade física aeróbica, tal hora da manhã, tal hora, tantas vezes por semana, você vai gerar ali um outro fator que é o estresse. E a ansiedade nesse paciente, porque ele não vai lhe entregar essa meta. Então, eu gosto de falar isso, essa questão da meta curta. Perfeito. Tipo, eu já faço 3 vezes de pilates, não tenho mais onde botar nada. Tipo, você acaba de trabalhar que horas? 6:30 da tarde no home office. Tudo bem, então 30 minutos antes de você jantar, você caminha. Exatamente. Consegue colocar 30 minutos de caminhada ou de dança ou de qualquer movimento dentro da sua casa, se movimentar antes do jantar? Porque às vezes o paciente não acha onde ele vai fazer aquela pequena intervenção de movimento, né, Paty? E pode ser uma coisa assim, uma coisa alcançável, né? Uma meta curta. Não, perfeito. É exatamente isso, né? Metas alcançáveis, que façam que você consiga, né, botar aquilo ali no seu dia a dia. Em prática. Hábitos pequenos. Às vezes eles perguntam qual a melhor atividade física. Muitas vezes é que o paciente consegue fazer, que o paciente gosta de fazer. Às vezes, né, a gente não adianta começar com metas, né, muito altas. E o paciente não conseguir fazer. A mesma coisa a alimentação. Eu acho que, assim, às vezes o paciente se preocupa muito, assim, o que ele vai tirar da dieta, o que ele vai excluir da dieta. E eu acho, quando eu converso com o paciente no consultório, é o contrário. O que é que você vai colocar na dieta? Então, assim, se você come mais fibra, se você come mais fruta, se você come mais proteína, né? A proteína dá saciedade, ajuda na preservação de massa magra. Então, assim, se você coloca, né, fruta, fibra, verdura, só isso já dá uma saciedade melhor, né? Maior. Com certeza. O que você vai acrescentar primeiro, né? Perfeito. Os pacientes ficam muito pensando que ele vai tirar. Mas não, se ele colocar, né, coisas saudáveis, já é meio caminho andado. E meio que fazer a substituição, assim, dos pequenos prazeres que ele tem diminuindo. Não deixar de comer o seu pão, mas busque um pão de melhor qualidade. Falo muito isso. Procure um lá na prateleira mesmo. Que tem, assim, ó, 50 e muitos % de grãos integrais, ao invés daquele todo branquinho, ao invés de 2 fatias, come uma. Vai fazendo pequenas mudanças, porque assim a coisa vai ficando mais fluida e leve, né? Como a gente gosta de dizer, na verdade. E tem a coisa do pacote, né? Vamos assim, tem os disruptores endógenos aí, né, Paty? Perfeito. Eles interferem, né? Aquela química toda de adoçante, né? Tem muita discussão em torno disso, tem publicação recente sobre isso, essa questão de adoçante, de coisa de pacote, do diet, do light, né? Acho que a gente tem que falar sobre isso também. É o desembalar menos e descascar. Descascar mais, é verdade. Exatamente. Mais natureza, né? Perfeito. Mais comida natureza. De verdade. Exatamente. Menos industrializado, né? Que hoje em dia acaba que, né, que ocupa uma posição muito grande na alimentação. Então, tudo que é mais natural, tudo que é mais fibra, né? Tudo que é mais fruta, acho que é o caminho certo, né? Que a gente consegue Isso é uma dica boa, viu? Essa coisa do não abrir pacotes. Porque, exatamente. Partindo do princípio que se você está abrindo, se aquela coisa está dentro de um pacote, porque é interessante isso até, né? Essa coisa de você fazer a pessoa entender que existem os processados, existem os ultraprocessados, né? O leitinho de caixa, o
lá o pasteurizado, a pasteurização é um processamento. Exatamente. Não é um ultraprocessamento. Ultraprocessado não está na natureza. Aquela lata, né? Com aquelas coisas dentro. Exatamente. Então, assim, tem que saber fazer essa diferenciação e ir aprendendo a fazer suas escolhas, né? Que teve essa polêmica recente aí da facilidade da compra virtual, né? Do delivery em casa, né? Do iFood, de que ninguém mais vai fazer essa compra... Que ninguém vai mais cozinhar, nunca mais. Teve uma polêmica em torno disso, da comida chegar para você. E aí tem uma questão nisso, que eu consigo enxergar pelo outro lado. Teve muita crítica de que você não vai cozinhar mais, porque em breve você não vai mais cozinhar, vai ser tudo entregue na sua porta. Mas se você souber escolher ali também, no que vai ser entregue na sua porta, Perfeito. Você pode pedir ali o seu sushi, a sua salada. Tem saladas maravilhosas que podem ser entregues na sua porta. Então, eu achei até que teve muita reação contra isso. Até eu me posicionei assim, mas depois eu parei para refletir. Ali também é escolha. Né? Você escolhe o que você vai pedir, né? Se você vai pedir aquele lanche com um refrigerante, ou se você vai pedir com um suco natural, misto, de cenoura com laranja, você acha lá também. Ou se você vai pedir o refrigerante. Então, é tudo sobre escolhas. E o conhecimento, entendeu? De alguma forma, te liberta, né? A partir do momento que você consegue ver ali o que é que tem de proteína, né? O que é que tem de carboidrato, o tipo de carboidrato. Sim. Então, o conhecimento do que você está colocando, né, para dentro faz toda a diferença, né? Então, assim, isso você vai aprendendo com o tempo, né? É muito importante você olhar o rótulo dos alimentos, né? Aos pouquinhos, se acostumando, né, com a linguagem. Você saber o que você está comprando, saber o teor de gordura, né? A gordura boa, a gordura ruim. Claro que sem, né, restrições absurdas, mas você entender o que você, né, tá consumindo faz toda a diferença, né, ao longo prazo. Sim. Te ajuda nas escolhas, né, assim, de calorias, né? Como eu falei, sem neuras, mas assim, o conhecimento, de alguma forma, te dá liberdade de você escolher. De você escolher e montar seu prato e conduzir sua vida, né? Exatamente. Aí a gente, claro, não estamos considerando as pessoas que têm transtornos mesmo, porque existem as compulsões, né, Paty? Acho que tem muito transtorno que já realmente não lhe permite, não lhe deixa ali. E aí vem as medicações, né? Perfeito, né? Que você faz a sua leitura no consultório, Perfeito. Né? Tem pessoas que são para determinados medicamentos, já de cara, acho que você já olha assim, esse eu vou dar essa medicação. Exatamente. Porque ele tem o lado Exatamente. O perfil alimentar, né? Uma informação muito importante quando a gente, né, vai decidir a abordagem de um paciente. Então, tem pacientes que têm, né, aquela coisa da saciedade, precisa de uma grande quantidade de comida para, né, para ficar satisfeito. Tem outros não, que são aquele padrão mais beliscador, né? Que toda hora belisca um pouquinho. Tem um paciente, né, do comer transtornado, né? Desse comer ansioso, que come comer emocional, exatamente. A síndrome do comedor noturno. Tem, né, a compulsão alimentar mesmo. Então, assim, você entender, né, de qual é o perfil do paciente faz muita diferença. E é engraçado que, assim, é muito claro que, assim, nenhum paciente é igual, sabe? Os tratamentos são completamente diferentes, assim, os objetivos são diferentes. Pois é. E agora tá tudo na mesma canetinha. Exatamente. Pra todo mundo. Exatamente. E não é por aí, né? Não Cada paciente, né, tem um perfilzinho que a chance de sucesso, quando você consegue entender, né, e tratar esse perfil específico, o sucesso aumenta. E eu fico imaginando como é que está sendo, inclusive, como é que é lidar com isso, né? Porque às vezes eu acredito que você pega um paciente que já foi um paciente dessas coisas do emagrecimento rápido e do emagrecimento milagroso e desconstruir isso deve ser difícil, né? Porque é uma pessoa que pegava aquela canetinha e usava números de cliques absurdos prescritos. Exatamente. Né? E aí você pega esse paciente que depois que ele abandonou isso com um reganho absurdo. Perfeito. Né? Perfeito. Eu imagino que consertar às vezes é pior. Não. Se ele já começou uma condução. Não. Exatamente. Quando o paciente tem uma experiência, né, ruim, você tem que, né, explicar tudo direitinho, explicar essa questão do reganho do peso, né, que esse efeito rebote, né, que os pacientes associam muito à medicação. Na verdade, esse efeito rebote que a gente fala da obesidade, a obesidade é doença crônica, né? Então, essa tendência a voltar ao peso inicial é uma coisa que acontece, que a gente tem como manejar isso, né? Quando a gente faz um tratamento com a programação. Na verdade, o nosso corpo, né? O hipotálamo, a gente tem como se fosse ele grava o nosso peso, o maior peso, né? Do corpo. E ele tende a todo momento a voltar aquele maior peso. Quer te devolver aquilo. Exatamente. É como se emagrecer fosse antifisiológico, né? Ele tenta preservar aquela, né? Seu peso ideal é aquele seu maior peso. E realmente tem todos os mecanismos compensatórios. Então, assim, você aumenta a fome, diminui o gasto energético basal. Então, isso existe. Então, assim,
assim, a manutenção do peso é um processo ativo, né? Sim. Mas claro que a gente vai ajustando isso aos poucos, junto com o estilo de vida, né? É engraçado porque, assim, para emagrecer, quando você tem um plano alimentar, você até consegue emagrecer sem fazer atividade física. Mas manter peso sem fazer atividade física é muito difícil. Eu, particularmente, não conheço nenhum paciente meu, né, que tem uma perda de peso sustentável, que não faça atividade física. Então, nesse períodozinho que o paciente usa a medicação, a gente organiza, né, todos esses fatores. As pontinhas. Exatamente. A gente tem que amarrar tudo. E quando o paciente, né, tem, como você falou, ele tem uma experiência prévia, né, de um uso inadequado, é mais demorado, né, porque a gente tem que desconstruir tudo, a gente tenta de novo. Às vezes o paciente teve muito efeito colateral, porque usou uma dose errada, progrediu rápido. Então, assim, falta informação, né, falta esse cuidado, né, de seguir os planos alinhados, sem respostas milagrosas, rápidas, dando tempo, né, para as modificações realmente, né, acontecerem. A gente tem que fazer o paciente entender e mostrar para ele que existe uma ciência por trás de tudo isso, né? Exatamente. Quando a gente está falando aqui para um público diverso, quando você fala de hipotálamo, você está falando do controle cerebral lá de cima, de todos os comandos que o seu corpo faz, os esforços que ele faz para te manter dentro daquilo ali, porque você quer te puxar de volta para aquilo. O reganho é sobre isso, tem muita coisa para entender nessa coisa do reganho. E não tem milagre, né? A questão também da atividade física exagerada é uma coisa perigosa também. Perfeito. Primeiro que é como você falou, né? São duas intervenções que precisam estar ali juntas, atividade física e alimentação caminhando, mas às vezes a interferência alimentar pesa muito mais do que isso. A atividade física tem que entrar ali como uma coisa sustentável. Não adianta você fazer uma coisa absurda, de excesso, porque às vezes a gente pega mesmo, às vezes adolescentes, a gente agora trabalhando com lipedema também, às vezes a gente pega aquelas mulheres que adolescentes que ficam dias de jejum, né? Eu tenho uma recente que desmaiou, porque foi treinar em jejum, tentando perder peso, tentando perder, no caso dela, volume, né, de membro inferior, por falta de orientação mesmo, treinos intensos e vigorosos e enfim, não é assim que a balança funciona. Tem uma balança de consumo e de gasto, mas tudo tem que ter equilíbrio, né? Senão a coisa não vai. Não vai. Tudo tem que estar adequado, né? Ajustado para seu gasto energético. O consumo de proteína, né? A proteína é uma coisa que eu acho que no dia a dia as pessoas esquecem muito da proteína. A proteína, quando a gente fala de emagrecimento, né? E de ganho de massa magra, ela é muito importante. Sim. A proteína, ela tem que fazer parte, né? De um planozinho alimentar. A proteína, ela dá saciedade, então faz com que você, né? Demore mais tempo de sentir fome. Você gasta mais para quebrar ela no organismo. Para você metabolizar a proteína, você gasta mais. A proteína, ela é como se fosse o tijolinho, né? Para você fazer o músculo. Então, assim, ajustar a proteína. Tem gente que sai, né? Cortando, fazendo dietas mega restritivas, que vai perder peso, mas às custas de massa magra, né? Que não é o que se quer. Exatamente. Perder peso às custas de massa magra é um tiro no pé, né? A chance de reganho é muito grande. Seu metabolismo basal cai. Então, assim, às vezes as pessoas querem perder peso, mas às custas, né? De tudo. Do errado, exatamente. Acho que no começo perde mesmo muita gordura, mas não pode deixar de ir construindo esse músculo, né, Paty? Não pode. Aí você sempre tem o seu trabalho aliado com a questão da orientação nutricional, né? Porque eu imagino que você não consiga, na sua consulta, abordar tudo isso. Você dá os direcionamentos, mas tem que ter o acompanhamento, né, multidisciplinar é mega importante, né? O acompanhamento nutricional, o acompanhamento psicólogo, né, em determinados momentos, que realmente faz toda a diferença. Toda a diferença. Lá no consultório a gente faz sempre a bioimpedância, né? Então, toda consulta a gente faz a bioimpedância. Isso ajuda muito a gente saber o que é que está acontecendo ali, né? Se aquele paciente perdeu gordura, né? Se perdeu músculo. Porque emagrecer é perder gordura, né? Sim. E é engraçado isso, que às vezes o paciente pode até aumentar o peso ou manter o peso, mas se ele ganhou massa magra e reduziu o percentual de gordura, ele emagreceu. Faz um efeito ali para ele, né? Exatamente. Visualmente, ele vê aquilo. Ele emagreceu, reduz a circunferência abdominal, né? Que está associada com risco cardiovascular mais aumentado. Então, a composição corporal é tão importante, né? Às vezes a gente fica mirando muito no peso, né? Absoluto. No peso absoluto. E o mais importante é o percentual de gordura, né? Você vai mostrando, corporal, né? Eu acho que essa coisa de você poder ter o dado ali para mostrar para ele. Muito. Ele vê que a coisa é palpável, não é só a balança. Entender que ele está
construindo. Acho que isso ajuda também, né? E é engraçado que às vezes os pacientes perguntam, qual o peso ideal? Qual é o meu peso ideal? Sim. Sabe? Eles ficam muito nessa de peso ideal. Peso. E o que eu penso, na verdade, é que não existe um peso ideal, né? Existe aquele peso que você consegue perder com qualidade de vida, que melhora seu diabetes, que melhora sua pressão, né? Que melhora o seu colesterol, reduz sua gordura no fígado, aquele peso que você perde com saúde, né? Entendi. Sem restrições malucas, que você consegue sustentar. E é engraçado que, às vezes, você não precisa perder grandes quantidades de peso. Às vezes, os pacientes querem perder 20, 30 quilos. Sim, não, rapidamente. Se você perde 5% do peso corporal, 10, 15% do peso corporal, já é uma virada metabólica muito grande. Eu acho que vai mostrando, né, Paty? Perfeito, exatamente. Que o seu principal objetivo, primeiro, é restaurar a saúde, né? Então, essa perda lenta de 10, 15%, que tirou um remédio de pressão, diminuiu as taxas lá de hemoglobina, né? Glicada, que é um índice que a gente usa para diabetes. E já restaurou um pouco. O paciente, às vezes, começa a se movimentar, né? Mas exatamente. eu já estou andando melhor, subindo e descendo a escada. É tão bom quando acontece. É tão bom quando acontece isso, né? Não assim que não seja, como você falou, legítimo você querer chegar no corpo que você tem como ideal, né? Perfeito. E aí dá um outro podcast inteiro se a gente for entrar nesse dilema do que é o corpo ideal. Mas isso vai chegar, e vai chegar aos poucos, porque se chegar muito rápido, você não sustenta. Perfeito. Exatamente isso. E é engraçado que a mudança do estilo de vida é como se fosse assim, a gente tem os hábitos angulares. Então, assim, você começa a dormir melhor, então você começa a estar mais disposto para fazer atividade física. Quando você faz atividade física, você tende a se alimentar melhor. Então, assim, é como se fosse uma cascata, né? Um efeito dominó. E o paciente vai gostando mais né? Vai perdendo peso, vai tendo resultado, vai se sentindo melhor. Então, isso é o que a gente busca, né? É uma qualidade de vida acima de tudo. É muito sobre educação, né, Paty? Exatamente. Você educa seu paciente, né? E eles começam a ver, né, que estão se sentindo melhor, que estão mais saudáveis, independente do peso em si, a pessoa ganha qualidade de vida. Que é isso que a gente busca, né? Mostrar que é possível chegar nesse caminho de uma maneira fluida, leve, com qualidade de vida, com saúde, com ciência acima de tudo, com respaldo científico, que é o que a gente tem que toda hora a gente está puxando para isso. É isso aí. Não vão atrás de curas milagrosas de emagrecimento super rápidos e, enfim, remédio é o médico de preferência que estuda, que entende sobre a obesidade, sobre o metabolismo, sobre o hipocampo, exatamente, sobre toda essa coisa, essa rede, esse núcleo accumbens, né? E todos esses feedbacks que estão aí. É isso Paty, mesmo. Eu queria que você deixasse. Assim, foi muito rápido, o tempo passou, né? Gente. Eu acho que eu emendava aqui com esse assunto. Eu queria que você deixasse uma frase, assim, uma dica, Dica não, que médico não dá dica, né? Uma orientação, uma recomendação. Eu acho que, para finalizar, é meio que um resumo do que a gente conversou. Eu acho que a gente não pode romantizar a obesidade, né? Sim. Realmente, a gente tem que buscar melhorar. E, na verdade, assim, acho que a mensagem é assim, procure ajuda, né? Se você sofre de obesidade ou tem alguém muito próximo que sofre de obesidade, busque ajuda, né? Vá no médico, tire todas as suas dúvidas, né? Ali é o momento, né, de você abrir seu coração. Mas, assim, você não está sozinho, né? Você consegue melhorar a sua saúde, consegue melhorar suas taxas. Não desista, né? A obesidade é muito mais, né? Do que não ter força de vontade, do que preguiça. Não é. Tem toda uma fisiologia, né, alterada. Então, busque ajuda. Busque uma rede de apoio, né? Uma rede de apoio. Perfeito. Obrigada, Paty. Bom demais ter você aqui comigo. E até o próximo. Sim.